maquiadora. Tô bonito já? Não, né? Não tem como. Salve, salve pessoal! Estamos aí com mais um vídeo no canal. Obrigado, pai! Hoje, também atendendo a pedidos, vou fazer alguns comentários bem breves sobre a República Velha. Então a gente vai falar um pouquinho de história do Brasil. Quando a gente fala sobre a República Velha, nós temos uma série de questões importantes. É um assunto extremamente longo, tem algumas questões bem controversas, enfim, mas eu vou tentar me ater aqui a algumas questões principais sobre esse tema. A primeira coisa importante que a gente tem para falar é sobre Yeah, baby. o próprio nome, né, desse conteúdo, desse assunto, República Velha. Por que tem esse nome? Porque, basicamente, os pesquisadores, enfim, né, de diversas áreas do saber, colocaram que as práticas políticas, as práticas sociais que existiam lá no finzinho do século XIX, comecinho do século XX, né, quando a República foi proclamada ali no finzinho do século XIX, né, lembre-se lá, 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, a gente percebe então que existiam práticas autoritárias de governo, até o próprio coronelismo depois já na fase oligárquica dessa República Velha, o voto de cabresto, enfim. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, essas práticas continuam existindo hoje, não exatamente da mesma forma, mas ainda são bem presentes. Influências eleitorais importantes, fraudes, uma série de coisas. Das war ein Befehl! Então, a gente para e pensa, será que a nossa república se tornou nova ou ela ainda mantém algumas características da República Velha? Enfim, é uma questão que faz a gente pensar, de certa forma, sobre como que é o nosso atual regime republicano. Mas enfim, vamos falar de algumas coisas então aí pertinentes sobre esse assunto. Então, República Velha ela começa ali em 1889 e ela vai até 1930, quando acontece então a Revolução de 30. Alguns historiadores chamam de revolução, outros historiadores não. Não vou também entrar nessa discussão aí. E a gente tem a seguinte divisão. De 1889 até ali 1894, a gente tem então a República da Espada. Os militares basicamente controlavam o poder. Então a gente tem o primeiro governo com o Marechal Deodoro da Fonseca, que é considerado um dos responsáveis pela proclamação da República no Brasil. Se bem que a população não estava entendendo muito bem na época o que estava rolando, né? Os jornais de época até mostram sim, que a população ficou meio espantada com a proclamação da República. Tinha gente que achava que era uma parada militar de certa forma, mas não necessariamente uma derrubada do governo imperial. E aí depois do Marechal Deodoro da Fonseca, que era para ser um governo provisório, né, ele ficou ali pouco tempo no poder, 2 anos, a gente tem daí o Marechal Floriano Peixoto, considerado ou chamado Marechal de Ferro. Considerado por muitos pesquisadores o grande consolidador da República Brasileira, pelo menos naquele período lá. A gente teve uma série de conflitos importantes nesse período, talvez o mais importante tenha sido, os mais importantes, melhor dizendo, Errou feio, errou rude. Revolta da Armada, e aí depois nós tivemos também a Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul, Revolta da Armada no Rio de Janeiro, e que mostram, assim, uma certa instabilidade do governo republicano. Lembre-se também que a gente teve mudança de Constituição na década de 90, já do século XIX, com questões importantes como a criação ou a tentativa de criação de um Estado laico, que é a separação entre igreja e Estado. Também é um assunto extremamente polêmico e hoje em dia a gente para e pensa, né, se de fato o Estado brasileiro é laico. Tá uma merda! Depois, em 1894, daí a gente já tem efetivamente a República Oligárquica. O que foi a República Oligárquica, então? Foi quando as oligarquias cafeeiras, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, lembre-se lá da política do café com leite, não vou ficar explicando aqui, entrando em detalhes, isso aí é só pra gente relembrar o contexto, chegaram ao poder. Então existia aquela prática, né, de uma hora São Paulo indicava um candidato à presidência, depois Minas Gerais indicava um outro candidato, e assim eles ficavam se revezando no poder. Isso acontecia sempre? Era infalível? Não, mas como eram os grupos oligárquicos mais importantes, e você já sabe o que é oligarquia, espero eu, são grupos de poucas pessoas que controlam o poder. E esses grupos eram extremamente fortes, por quê? Porque eles se dedicavam à produção de café e também à venda gigantesca. O café era o produto que o Brasil mais exportava naquele período.
São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas Gerais era o segundo maior produtor. E Minas Gerais, nessa época, comecinho do século XX, era o maior colégio eleitoral do Brasil, ou um dos maiores. Então, ali tinha a maior quantidade de pessoas que eram consideradas aptas pela Constituição a votar. Então, se desenhou uma estratégia na qual esses grupos conseguiam, então, se perpetuar no poder por muito tempo. Por isso a gente chama, então, de república oligárquica ou república do café com leite. Esse período é marcado por práticas eleitorais como o coronelismo, que era o exercício do poder desses coronéis, donos das grandes fazendas de café. Eles eram chamados de coronéis porque desde lá do período esqueci o nome do período. Desde o período... Ah, meu Deus, o feriado. Acho que é bom cortar um pouco aqui. Não, peraí que eu já lembro. Período regencial. Então eu lembrei, período regencial, fucking período regencial. Então desde o período regencial, esses grandes produtores, oligarcas brasileiros, eles tinham o poder de contratar, entre aspas, pessoas, né, de montar uma guarda própria, para impedir que revoltas acontecessem. E por isso, então, esses caras eram chamados de coronéis. E aí esses coronéis, já na República Oligárquica, né, voltando, a gente tem, então, eles ali exercendo o poder, né, dentro da população mais simples. O voto de cabresto era a condução desse voto, lembre-se que o voto era aberto, então o que acabava acontecendo? Você podia ser pressionado a votar em quem esses coronéis quisessem, e depois o cara podia ir atrás de você. E também a gente tinha o clientelismo, que era basicamente uma troca de favores, no sentido, assim, de você sendo um cara simples, um cara mais pobre, ficar próximo do coronel. Lógico, o coronel fazia esses favores, os coronéis faziam esses favores para justamente garantir o apoio dessa população mais simples. Então, era importante você ser visto perto de um coronel para as outras pessoas te reconhecerem como um cara importante também. O clientelismo é uma prática, de certa forma, que já lá na própria Roma Antiga acontecia, né? Os clientes eram um grupo que ficava perto dos patrícios lá, né? Ser visto como um patrício era extremamente importante. Aí, dentro da República Oligárquica também, nós temos alguns movimentos de resistência a essas práticas de exercício de poder por parte dos coronéis, né? E por parte dessas elites brasileiras. Então nós tivemos a Guerra de Canudos, já ali no finzinho do século XIX, que foi extremamente importante. Lembre-se que a gente tem um relato maravilhoso sobre esse conflito, que é o livro Sertões, do Euclides da Cunha. Se você ainda não leu, leia. É muito interessante, muito importante que você tome conhecimento dessa obra. E aí a gente tem também, né, toda aquela questão do movimento messiânico com o Antônio Conselheiro, formando um povoado, o Arraial do Belo Monte, ou o povoado de Canudos, enfim, tem esses dois nomes. E esse povoado resistindo, de certa forma, a essas práticas oligárquicas. E resistiram por bastante tempo, assim, se a gente parar e pensar que era formado por gente extremamente simples, né? Eles chegaram a construir uma igreja lá, a Igreja Nova. O Antônio Conselheiro, ele era muito ligado à religião, tanto que alguns jornais da época diziam que ele era um fanático religioso que estava querendo o retorno da monarquia, porque ele era contra a separação da igreja e do Estado, ele era contra o Estado laico, e portanto ele era um inimigo da República. Então Canudos precisava ser destruída, precisava o povoado ser dizimado. Foi basicamente isso que aconteceu, né? Depois de 4 expedições militares, o exército foi lá e acabou arregaçando o povoado de Canudos. Outro movimento messiânico importante foi a Guerra do Contestado, que aconteceu ali numa região, por isso que tem esse nome, uma região disputada entre os estados do Paraná e Santa Catarina. E nós tivemos também ali a presença de uma empresa estrangeira, que era a Brazil Railway Company, que era responsável por construir uma estrada de ferro, saindo do estado do Rio Grande do Sul e chegando até São Paulo. We must be getting close. Hold on. Tinha uma população camponesa bem pobre ali naquela região e também eles se envolveram em conflitos contra a construção dessa estrada de ferro, porque eles viviam basicamente explorando madeiras na região e também em conflitos com o governo federal. Daí a gente teve também movimentos importantes
urbanos. Talvez o mais importante de todos tenha sido a revolta da vacina, contra a campanha de vacinação obrigatória, vacinação contra a varíola, na cidade do Rio de Janeiro, ali em 1904. A população não aceitava, né, toda aquela obrigatoriedade da campanha, e a gente para e pensa numa coisa importante também, que é a seguinte: esse discurso de modernização do Brasil nessa época, ele foi imposto de cima para baixo. Tem até um livro bem interessante, fininho, curtinho, vale a pena você ler, que se chama Revolta da Vacina, do Sevchenko. Nicolau Sevchenko era um dos maiores pesquisadores que o nosso país já teve, infelizmente ele já morreu, mas ele escreveu um livro bem interessante, que vale a pena você procurar também sobre esse tema. E esse projeto de modernização então foi colocado de cima para baixo, no sentido de que a população não sabia basicamente o que estava acontecendo. E no Rio de Janeiro aconteceu, além da revolta da vacina, o chamado bota abaixo, que era a destruição de moradias populares para a construção de grandes avenidas, palacetes na região central do Rio de Janeiro, tentando copiar basicamente o que estava sendo feito em Paris. Então todas essas práticas, elas são importantes e marcam esse período da República Velha. Então era isso, só para a gente recapitular então algumas coisas importantes. Lembre-se, o canal não é feito para você estudar necessariamente pelo canal, mas sim para você relembrar algumas coisas. Então é isso, grande abraço para vocês e até mais.